Em meio ao caos, à pobreza, à destruição, ao desespero vivido pela população alemã, surge Adolf Hitler, austríaco de família humilde, filho de pai autoritário e mãe submissa às vontades do marido, artista frustrado e político por acaso do destino. Hitler foi o homem capaz de mudar a história vivida pela Alemanha naquele momento, assim como vindo dos céus para salvar seu povo das amargas provações do destino cruel. A salvação da nação por um Führer todo-poderoso e abençoado por Deus correspondia inteiramente ao profundo desejo das massas de serem salvas. A ilusão da predestinação de Hitler foi a mola mais poderosa tanto para a ligação das massas nacional-socialista ao Führer, quanto para o fundamento da sua aceitação voluntária da escravidão. Pois o catolicismo cria nas massas um desamparo estrutural, onde os seus fiéis depositam todas as suas forças em um Deus onipotente, esperando que ele realize todos os seus anseios. Hitler possuía um carisma surpreendente e um grande poder pessoal, os quais foram fundamentais para a construção da imagem do grande astro alemão. Entretanto, para que ele se projetasse como um importante líder germânico, a contribuição de Goebbels, Werner Riefenstahl e Heinrich Hoffmann foram essenciais. O redentor da raça ariana era visto como o pai da nação alemã. Quanto mais desamparado o indivíduo de massa se tornava em consequência da sua educação, mais acentuada era a identificação com o Führer, isto é, maior era a sua necessidade infantil de proteção disfarçada, sob a forma de um sentimento em relação a Hitler. Enquanto o Führer era tido como pai do povo, a própria Alemanha se encontrava no papel de mãe, terna e sempre amorosa, a quem os filhos deviam honrar e proteger. Hitler chegou ao poder através de voto popular, uma vez que a massa enfraquecida depositava nele todas as suas esperanças de um futuro melhor. E por isso, pode-se dizer que ela foi a principal responsável pelos atos que cometeu diante do que o Führer a expôs. Esse homem foi um dos grandes responsáveis pela nossa publicidade moderna. Ao lado de Joseph Goebbels, revolucionou o modo de propagar ideias, quando se tornou o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler tomou para si o controle do setor de propaganda que, para ele, era o mais importante naquele momento. A comunicação nazista sempre foi voltada para as massas. Segundo Hitler, as mais belas ideias de uma doutrina, na maior parte dos casos, só se propagam por intermédio dos espíritos inferiores. Portanto, deve-se desconsiderar o que tem em mente o genial criador de uma ideia, mas analisar em que forma e com que êxito o defensor dessa ideia a comunicará às grandes massas. Hitler era um orador nato e, diante de seus companheiros de partido, foi aperfeiçoando-se na arte de discursar, o que muito contribuiu para que a máquina nazista ganhasse tais proporções perante o mundo. Em seus discursos, Hitler era extremamente positivo no que dizia respeito ao futuro da Alemanha e sempre mostrava às massas uma nova era próspera. Apresentava ao povo um país livre da raça inferior, e esse foi o principal ponto tratado pelos nazistas. Para o Führer e seus camaradas, os alemães descendiam dos gregos, considerados por eles como sendo os percussores da raça pura. Para os nazistas, a raça ariana era a tradução de nobreza, saúde, beleza, riqueza, honras, mas seria exterminada caso os inimigos não fossem combatidos, pois a mistura do sangue ariano com povos inferiores resultaria sempre no declínio dos fundadores da cultura. Em consequência disso, o nível da raça superior seria rebaixado e seguido de uma regressão física e espiritual. Hitler sabia exatamente o que fazer para que as massas fossem conquistadas. Segundo ele, o melhor horário para se discursar era durante a noite.
pois a massa se deixava vencer mais facilmente a uma força estranha. O Führer verificou que o indivíduo, ao unir-se aos demais, assume um caráter sentimental feminino. O êxito da propaganda nazista em relação às massas alemãs se concretizou graças ao predomínio da imagem sobre a explicação do sensível brutal sobre o racional. Foi o teatro a grande inspiração para a técnica discursiva de Hitler, a intensidade e o tom da voz que empregava, o ritmo que dava ao seu discurso e a gesticulação com que acompanhava, configurando aquilo a que podemos chamar de atuação do orador. Hitler era explosivo ao falar em público, evitava ao máximo uma argumentação objetiva, e os discursos distinguiam-se pela habilidade em manejar as emoções dos indivíduos nas massas, o que ocasionava uma predisposição à manipulação. O Führer costumava afirmar que a tática certa em psicologia de massas consistia em prescindir da argumentação apontando às massas apenas o grandioso objetivo final. Nesse ponto, a lei hitlerista da simplificação e do inimigo único reduz a doutrina e a argumentação em pontos de ênfase. Prescreve medidas para tornar acessível às massas o motivo principal da campanha, embora elas não entendam perfeitamente. Hitler afirmava que um grande líder tem que fazer com que os mais diversos inimigos pareçam pertencer a uma só classe, pois logo que a massa hesitante se vê em luta contra muitos inimigos, surge imediatamente a objetividade e a pergunta de se realmente todos estão errados ou só o próprio povo. Na maneira como a propaganda hitlerista explorava o senso do inimigo, havia uma tática de extraordinária eficiência psicológica e política. A arte de tapeação, levada ao extremo limite, consistia em sobrecarregar o adversário de seus próprios erros ou de sua própria violência, manobra geralmente desconcertante. Joseph Goebbels foi um dos mais importantes ministros de Hitler. Ele dirigia o Ministério do Esclarecimento Popular, que controlava a imprensa, a publicação de livros, o rádio, o teatro e o cinema. Assim sendo, eles fizeram uso da lei da ampliação e desfiguração, na qual as informações sobre o governo eram expostas sempre de forma positiva. A propaganda hitlerista serviu-se sistematicamente das notícias como de um meio de dirigir os espíritos. As informações importantes jamais eram comunicadas de forma inexpressiva. Ao aparecerem, vinham já valorizadas, carregadas de um potencial de propaganda. Desse ponto, partimos para a lei da orquestração, que se resume na repetição dos principais temas em todos os meios disponíveis, para que a massa pudesse compreendê-los. Porém, os argumentos eram sempre renovados a fim de que não suscitasse o tédio entre os ouvintes. Goebbels dizia que a Igreja Católica se mantinha justamente pela repetição incessante dos mesmos temas por quase 2000 anos. Logo, o nazismo deveria agir da mesma forma. Com o cinema, os nazistas ganharam uma força surpreendente. Esse veículo foi o mais prestigiado e o que recebeu maior investimento financeiro do partido de Hitler, sendo utilizado como uma das principais frentes de comunicação. Apesar das transformações sofridas pela ideologia que as criou, as obras cinematográficas nazistas continuam sendo clássicos do cinema e conseguiram o raro milagre de converter a propaganda política em arte. O projeto de Goebbels foi grandioso e revolucionário, pois fez de um chefe de Estado um ilustre e inesquecível personagem de cinema, pensando nas aparições, aparência e encenações, o que contribuiu decisivamente para a popularização de Adolf Hitler junto às massas.
A lei seguinte é a da transfusão. Ela nos mostra que não se deve, em um primeiro momento, ir contra os pensamentos da massa que se quer manipular, mas sim mostrar-se a favor de seus ideais, para que se possa moldá-los a seu favor posteriormente. E por fim, temos a lei da unanimidade e de contágio. Nessa lei, podemos observar a pressão que um grupo social exerce sobre a opinião de cada indivíduo. O espírito de harmonia e o desejo de viver bem com o grupo do qual se faz parte é um sentimento natural e muito forte no homem. Ele decorre do fato de que inúmeras opiniões não passam, na realidade, de uma soma de conformismo que se mantém apenas por transmitir ao indivíduo a impressão de que a opinião dele é defendida em unanimidade por todos no meio em que se encontra. Para Hitler, os comícios eram de extrema importância, pois o indivíduo que se sentia inclinado a tomar parte em um movimento mais receava ficar isolado, recebia a impressão de uma coletividade maior, o que provocava, na maior parte dos espíritos, um estímulo e um encorajamento. O publicitário se vale de símbolos para obter o contágio de suas ideias junto às massas. Esses símbolos materializam ou invocam a unidade em todo momento, tais como bandeiras, estandartes, uniformes, entre outros. Luz e música são outros dois elementos indispensáveis para exaltar o fervor da multidão. Além disso, um dos elementos primordiais para que a lei da unanimidade e contágio seja eficaz é o fogo. Ele impele o homem a profundos devaneios e produz efeito de exaltação e de terror ao mesmo tempo. Ajustado à linha de propaganda hitlerista que utilizava em suas marchas com archotes e suas manifestações noturnas. Uma das principais características do nacionalsocialismo foi o emprego sistemático do terror, que tem nos sistemas totalitários a função de preencher as lacunas deixadas pela falta de vínculo com a realidade externa. Por meio do permanente medo e controle, o terror destrói os laços que unem os indivíduos uns aos outros, eliminando primeiramente as capacidades políticas e, em seguida, as sociais. Assim, é destruída não somente a liberdade, como a sua própria fonte. A sociedade, completamente dominada pelo totalitarismo, perde suas possibilidades criativas e de interação social e, consequentemente, se torna mais passível à manipulação. Dentre os símbolos utilizados, temos um dos principais elementos nazistas e que possui grande expressão até hoje, a cruz suástica. Ela tem um conteúdo capaz de tocar no ponto mais íntimo da vida emocional. Originalmente, ela era um símbolo sexual, no qual as duas figuras entrelaçadas representavam um homem e uma mulher. Entretanto, com o passar dos tempos, ela assumiu vários significados, como, por exemplo, o de uma roda de moinho, símbolo do trabalho. Na suástica, também temos reverência ao Sol, astro-rei do universo, fonte de vida. Esse símbolo só adquiriu significado antissemita a partir do surgimento do nazismo. Hitler adotou 3 cores para a bandeira nazista: branco, preto e vermelho. O branco e o vermelho correspondem à estrutura contraditória dos homens. O vermelho é percebido como aventureiro, sociável, excitante, poderoso e protetor. Também é associado à nobreza e à vitalidade. O branco é ativo, ensolarado, brilhante e puro. Já o preto é misterioso. O poder de Hitler associou-se à suástica e esta foi reproduzida por toda parte. Ao vê-la, o militante se recordava do momento de exaltação em que a ela se voltou de corpo e alma. O adversário se lembrava dos momentos de terror causados pelos nazistas, vestindo uniformes pardos agrupados por trás da bandeira ensanguentada, cacetes em punho, instante em que, de bom ou de mau grado, teve que concluir o pacto de servidão. A reprodução dos símbolos nazistas por todo o Reich produzia simultaneamente um imediato efeito fisiológico de fascínio, bem como um efeito quase religioso, pois tais símbolos impregnam-se de profundo significado, como se tivessem o poder de reunir tão grandes massas em uma espécie de ritual.
Hitler é considerado o autor da mais sangrenta página da história da humanidade no século XX, mas terá sido ele o único culpado por tudo o que aconteceu com o mundo durante o Terceiro Reich?